Oi, lindeza, sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. E hoje eu tô aqui, ó, toda estilista, toda costureira. Por quê? Me foi dada uma missão, minha filha precisava de uma saia preta para uma apresentação da igreja. E eu não sabia mais o que fazer, porque em todo lugar que eu procurava, você não acha saia infantil, né, com um tamanho legal para poder ir para a igreja. E aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a pesquisar tudo que era rede social, como fazer o tal da saia midi, que eu acho um comprimento super legal. E aí eu vi um vídeo, né, vários vídeos assim no YouTube. E aí fui vendo cada vídeo, as adaptações que tinham pra poder fazer uma saia midi. Gente, eu consegui fazer essa sainha aqui, olha, super bonitinha. Eu vou colocar o videozinho pra vocês agora, da Sofia com a saia midi. E assim que ficou o modelito da saia, gente. Eu utilizei elástico na cintura pelo fato da Sossô ser mais magrinha. Mas, gente, eu gostei muito do modelo e do comprimento como ficou. E eu espero que vocês gostem porque é muito fácil de fazer. Então, tenta você também aí em casa. E aí, gente, vocês vão precisar de poucas coisas, não precisa de muita coisa, mas você vai precisar de ter paciência e força de vontade, porque o negócio dá um pouquinho de trabalho. Eu utilizei um tecido super baratinho, porque como era a primeira que eu ia fazer, eu decidi não usar um tecido muito caro, pra eu não gastar demais com tecido e de repente não conseguir fazer e estragar o tecido. Então eu peguei um tecido de R$7 o metro, paguei R$7 o metro, que é a elanquinha, ó. Peguei ela preta porque ela precisava de uma saia preta pra essa apresentação. Gente, quem tem menina sabe que é muito difícil você achar saia preta pra vender nas lojas e tal. Geralmente são com estampas. Então não tem uma saia mais, né, assim, bonitinha. E eu queria neste modelinho assim, ó, midi, mais compridinha, batendo lá perto das canelas e meio rodadinha assim. Então eu comprei o tecido de elanquinha, que ele foi R$7 o metro. Você vai precisar de linha da cor do tecido que você for comprar, da cor predominante, linha, agulha, porque eu fiz à mão, uma boa tesoura, essa daqui também eu adquiri na loja que eu comprei o tecido, né, porque eu não tinha uma tesoura boa para cortar tecido e é importante você ter 1 metro de tecido, que eu já falei pra vocês, um giz para vocês poderem fazer a marcação, que vocês vão ver que é importante, e uma fita métrica para você medir a cintura da criança e o comprimento da saia que você quer. Isso é o que você vai precisar. Caso você também possa comprar, eu não comprei, mas quem quiser pode comprar, são alfinetes para você poder, na hora de colocar o cos, você poder prender e ele não sair do lugar. Eu consegui costurar sem prender com o alfinete, costurando direto, eu consegui costurar tudo. E aí, vocês fiquem aí com todas as informações de como que foi feito passo a passo para poder fazer essa saia midi infantil. E aí, para você fazer maior, né, você vai e aumenta o tamanho do tecido e faz nas medidas aí as pontinhas que tem que fazer. Bora lá primeiro para as medidas? Então, pega aí como que é para você tirar a medida de cintura e de comprimento, beleza? Então, gente, começando o cálculo para você poder saber como que você vai fazer o corte da cintura. Vocês vão entender melhor esses centímetros quando vocês estiverem com o pano já dobrado e pronto para o corte. Mas o cálculo para você saber quanto que vai ser o centímetro da cintura para esse tipo de saia, você vai pegar os centímetros que der em volta da sua cintura, na altura do umbigo, e dividir por 2. Isso vai ser equivalente a frente e costa ao número. Esse resultado do tamanho da sua cintura em centímetros com a fita dividido por 2, você vai dividir novamente por 4, que vai ser a quantidade de dobras que vai ter no tecido. No caso da Sofia, que foi para a cintura dela tem 51 centímetros de diâmetro na altura do umbigo. Eu dividi por 2, que deu 25,5, e dividi por 4, que deu 6,37. É importante a gente sempre arredondar para mais. Então, no caso, a cintura para o corte da saia da Sofia será de 7 centímetros. Eu fiz esse desenho aqui como se fosse o tecido já dobrado em 4 partes. E aonde vai ser feito o corte da cintura é sempre nesse cantinho, que as costureiras chamam de auréola
do tecido, porque é onde o tecido não tem nenhuma abertura, onde fica aquele fundo do tecido depois das 4 dobras. E aí neste cantinho a gente vai fazer essa medição. Os 7 centímetros você vai pegar de uma ponta no sentido para outra e medir 7 centímetros. E aí você vai riscando como se fosse esse lequezinho, sempre colocando a fita na ponta do tecido e puxando no sentido da outra ponta. E aí você marca onde desce 7 centímetros, até completar essa circunferência do cantinho do tecido. Para o comprimento, eu medi na Sofia, medindo do umbigo até a canela dela, deu 42 centímetros, que era a altura que eu queria da saia midi. Então, eu vou medir a partir da parte que eu vou cortar, depois dos 7 centímetros, eu vou medindo os 42 centímetros. Então, no tecido, vai ser praticamente isso que a gente vai fazer. Você vai utilizar o giz para poder marcar no tecido. Se fosse um molde de papel, seria assim. Mas, como a gente não vai utilizar o molde, a gente vai utilizar direto no tecido. Então, gente, como eu já havia dito no vídeo, eu comprei 1 metro de tecido, tá? Esse metro de tecido foi o tecido Elanquinha, eu paguei R$7. Também adquiri uma tesoura, que eu não tinha uma tesoura para cortar tecido. 1 metro de elástico, de 3 centímetros o elástico, tá? Pra pôr na cintura. E um giz, eu utilizei giz normal, giz de lousa, de quadro negro, e linha preta e uma agulha. Eu utilizei uma agulha comum, agulha de costura comum. Então, vamos começar pela dobradura do tecido, gente. O tecido, ele vem com 1 metro, e aí você vai dobrar. A primeira dobra é ponta com ponta, e depois a segunda dobra você junta ponta com ponta de novo. Aonde que vai formar essa auréola? É neste cantinho que não tem abertura, porque todos os outros cantinhos têm a aberturinha, e esse, ó, é o cantinho que não tem abertura, que o tecido é fechado. Essa vai ser a parte onde vai ser cortada a cintura, onde vai ter o desenho do leque, beleza? Aí você vai vir com a fita métrica para poder fazer as medidas. Com a fita métrica, você vai pegar, medir os 7, no caso da cintura da Sofia, né? A medida de 7 centímetros, eu vou colocar o número 1 na pontinha lá, vou contar até 7 e vou vir com o giz riscando. Sempre vou conferir o comprimento, se eu tenho no tecido os 42 centímetros, que é o tanto de comprimento que eu quero para chegar aí no comprimento midi para a Sofia. Então, eu vou marcar os primeiros 7 centímetros e aí vou fazer o desenho do leque. Estico a fita, ponho na pontinha, meço 7 centímetros e risco com giz. E aí vai fazer esse primeiro lequezinho. Lembrando, deixe cada pontinho um pertinho do outro, para na hora do corte você não deixar torto. Então, meça bem, põe a pontinha da fita e aí você marca os centímetros. Depois eu vou para a parte aí, né, do comprimento. Formei a parte da cintura, que a gente olhando assim parece pequenininho, né? Mas o tecido está dobrado em 4 partes. E para uma cintura de uma criança, esse que é o comum. Agora eu vou medindo o centímetro do comprimento a partir do risco que eu fiz do corte da cintura para baixo. Então, aquele corte da cintura, eu coloquei ali os 7 centímetros, né? Para poder medir a cintura. Agora, eu vou contar daquele ponto para o restante do tecido, os 42 centímetros que eu quero de comprimento. Então, eu vou fazendo a volta com a fita, isso, e deixando 42 centímetros sempre. Vou marcando, lembrando de fixar bem e segurar bem a ponta da fita, para que não fique torto. Então, você vai girando a fita, você pode deixar até a fita num ponto fixo e ir girando a fita até chegar na outra ponta. Você gira o corpo, vai ter que fazer uma ginásticazinha
para poder marcar o corte. O corte é super simples, tá? É super fácil essa parte da marcação e do corte, você só tem que tomar cuidado para marcar direitinho. Viu que ficou alguma coisinha torta? Volta com a fita de novo, dá mais uma medidinha só para ter certeza. O giz não tem importância de você riscar, porque depois com água ele sai, e eu usei o giz de lousa mesmo porque eu já tinha em casa, eu não comprei um giz específico para costura. Eu quis utilizar o máximo de coisas que eu tinha em casa para ver se eu conseguia realizar. Então, você vai ter assim como se fosse o desenho de um leque, com um arco menor e o arco maior, que seria da barra da saia, e o arco menor seria da cintura da saia, beleza? E agora a gente vai para a parte do corte. Lembrando, é muito importante que se você não tiver muita firmeza ou se o tecido for muito escorregadio, você pode utilizar alfinetes para segurar o tecido. O meu tecido ele não era muito escorregadio, a elanquinha é até fácil, mas você tem que ter um lugar plano para você deixar bem estendido e ir cortando bem rente a linha que você riscou. Isso é muito importante a gente deixar claro que essa parte você pode definir se seu corte, no caso sua barra, se você não for fazer barra, você tem que cortar com muita calma, muita atenção, para que não saia torto, para que não fique feio o efeito depois da barra. Porque eu escolhi o tecido da elanquinha para eu não precisar fazer barra, porque eu vou costurar à mão. Então, para eu não precisar fazer barra à mão, eu escolhi um tecido que não fique desfiando, que não fique com ponta. Então, eu tenho que ir cortando bem direitinho para que não fique todo picotado essa barra, que fique o mais retinho e num corte como se fosse um corte a laser, um corte reto. Então, você tem que ir com calma, precisão, para não ficar todo picotado. E aí, você segura firme o tecido e segue firme no recorte. Depois de recortada, a saia vai estar assim, e aí você abrindo, você já tem o modelinho midi. Já tem o tamanho da cintura cortada, e aí você pode medir para confirmar, né, o comprimento também, você já tem do jeito que você queria. E aí, para dar essa continuidade, a gente vai fazer o cos. Para fazer o cos, eu escolhi aí, então, fazer um cos de aproximadamente 5 centímetros. Então, como eu fiz a medida da cintura e a medida da cintura são 51 centímetros, o comprimento do meu cos será de 51 centímetros. E a largura do tecido que eu vou cortar para o cos, que eu vou cortar do mesmo tecido do restante que sobrou da saia, do corte da saia, vai ser de 10 centímetros, porque aí dobrado ao meio, eu vou ter aí então uma largura de cos de 5 centímetros. Então, eu vou medir 51 centímetros de comprimento e 10 centímetros aí, no caso, na altura. E aí, eu vou ter um retângulo de 51 por 10 centímetros. E aí eu vou fazer esse recorte, vai ficar como se fosse uma faixa de 51 centímetros por 10 centímetros de largura, 51 de comprimento e 10 centímetros de largura. E aí, dobrados ao meio, eu vou ter um cos de 5 centímetros. Então, a faixa do cos, ela vai ser dobrada ao meio. E aí, a gente vai para a parte que é a mais demorada, que é a parte da costura. Como eu não tenho máquina e eu vou costurar à mão, coloquei a linha na agulha e aí eu fui fazendo essa costura, fechando o cos, deixando ele como se fosse um canudinho. Então, de ponta a ponta, eu fui fechando esse cos e aí eu vou deixar a abertura no meio para que possa passar o elástico, porque eu vou colocar elástico porque a cintura da Sossô é muito pequenininha. Então, se eu não colocar um elástico, eu sei que vai ficar caindo, mesmo sendo um tecido, a elanquinha é um tecido que estica. Então, eu fiz o cos e coloquei o elástico, deixando aí mais ou menos uma espessura de 2 dedos a menos do que tinha no cos, para que ficasse mais apertadinho. Então, depois de fechar esse cos, né, fechar todo esse canudinho que a gente faz aí com essa faixa, eu vou pegar, antes de fechá-lo, eu vou introduzir o elástico. O elástico, eu comprei um elástico também já preto, de 3 centímetros de espessura. Eu paguei R$ 3,50 no metro do elástico. E aí, eu utilizei uma pinça, passei por dentro do cos e aí puxei o elástico com a ponta da pinça. Eu achei muito mais prático de fazer assim.
Depois eu estiquei todo o cos e o elástico, e aí fiz uma meção de 3 centímetros, dei uma encolhida mais ou menos de 2 dedos aí nesse cos e fiz o corte do elástico. Então eu fiquei com uma sobra de cos para deixar ele mais soltinho. E aí eu juntei depois as pontas do elástico com a ponta do cos e fui fazendo a costura. Lembrando de costurar o elástico e o cos juntos, para que o elástico não fique dançando por dentro do cos. Então eu fui, costurei as pontas e fechei as pontas, e aí depois de fechar as pontas ficou como se fosse uma faixa de cabelo, aquelas faixinhas de cabelo que a gente utilizava antigamente. Esse é o cos pronto. Agora eu vou aplicar o cos na saia. E aí eu faço o quê? Primeiro eu viro do avesso a saia e viro o cos do avesso também, com a parte que ficou a costura mais grossa pra fora, pra poder ficar aí, né, depois que desvirar a saia, fica na parte de dentro. E aí, se você tiver alfinetes, é mais interessante para que você prenda esse cos todo e ele não fique dançando enquanto você costura, a não ser que você consiga ter um controle melhor. Eu consegui controlar o cos na minha mão, então eu não utilizei alfinetes, mesmo porque eu não tinha comprado alfinetes. Mas se você tiver a possibilidade, compre os alfinetes, que vai facilitar um pouco mais o trabalho. E aí eu fui juntando as duas partes, as abas, né, toda a abinha da cintura da saia, com a parte do cos que eu já tinha fechado a costura. Então eu fiz com que essa parte da costura do cos, essa parte mais grossa, ficasse para dentro da saia, para ter um acabamento mais bonito. Então eu peguei essa parte grossa que eu já tinha costurado para fechar o canudinho do cos, e aí deixei ela virada para dentro e fui costurando a parte em volta da cintura que a gente cortou da saia, junto a essa parte mais grosseira do cos, da parte da costura, a parte da linha. E aí essa é a parte que eu acho que exige mais tempo, né? Demorei mais ou menos, acho que 1 hora para conseguir fazer toda a costura do cos e depois costurar o cos direto na saia. Depois disso, você vai finalizar dando um nó e cortando a linha. Depois que você virar do avesso, a saia já vai estar prontinha. E aí você dá uma olhadinha para ver se na cintura não ficou nada em aberto, nenhum acabamento que você precise voltar a fazer com a linha. A minha eu não precisei fazer nenhum acabamento, ficou tudo bem costuradinho. Eu fiz os pontos bem juntinhos para que ficasse parecendo máquina mesmo. E aí eu acho que ficou super legal. E olha como que ficou o comprimento e na cintura da Sossô. Eu achei super legal, ficou no comprimento que eu queria. É importante que você faça as medidas direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito, né, de como cortar, entra aqui em contato comigo, ou então vai lá no meu Instagram, @SuzyOficial, que tá aqui no cantinho da tela. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu adorei fazer essa saia. E agora eu também vou repetir, fazer pra mais velha, e vou fazer uma pra mim também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Um beijão e até a próxima, gente. Tchau, tchau!